A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, sobre a masturbação e a Bíblia. A leitura está aí para você ler. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 ao 9. Masturbação, ato e efeito de masturbar. Masturbar, provocar com as mãos ou com objeto adequado o gozo venero relativo ao sexo. O assunto tem sido polêmico e de grande curiosidade pelos solteiros e casados. Vamos procurar na Bíblia assuntos relacionados à masturbação. Em Gênesis encontramos: Deus criou o homem e, após criá-lo, o colocou no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 15. E trouxe os animais para que colocasse nele o nome. Gênesis 2, 19. Adão observou que todos os animais tinham a sua disjuntora e não tinha entre eles a solidão. Isto porque as fêmeas cobrem toda a solidão do macho. E certamente entre eles havia a relação sexuais. Adão, vendo os atos sexuais dos animais, sentiu mais solitário. Então o Senhor Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Os homens são terríveis. No livro de Levítico vamos encontrar Deus proibindo as relações sexuais entre homens e animais, como também entre mulher e animais. Levítico 18, versículo 23. Nós acreditamos que no Êxodo algumas pessoas cometeram tal abominação e por este motivo Deus enviou a lei. A condenação era a morte. Êxodo capítulo 22, versículo 19, Levítico 20, versículo 15 e 16. Para evitar tal pecado, Deus criou a mulher e entregou Adão e os abençoou para que fosse marido e mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e capítulo 1, versículo 28. O qual seria a disjuntora do homem em todos os sentidos, em especial na solidão sexual. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e versículo 22 assim. Adão teve a lua de mel mais feliz que todos os homens e de todos os tempos, o qual fizera e realizou no jardim do Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus ordenou para que Adão e Eva tivessem relações sexuais dentro do próprio jardim do Éden, a qual seria a disjuntora do homem, e realmente o homem sentiria uma pessoa muito especial tendo uma mulher junto com ele. Adão teve a lua de mel que realmente muitas pessoas gostariam de ter. Adão não precisou se masturbar e nem precisaria se masturbar, pois Deus entregara para ele uma esposa para que ele tivesse e mantivesse as relações sexuais. E também evitaria sérios problemas relacionados com o desejo sexual. As relações sexuais foram ordenadas só entre as espécies, mas o homem que não teme a Deus, como cientistas, fazem que as espécies se misturam, cometendo abominação contra Deus. Enquanto o homem vivia no Éden, ele tinha domínio total sobre a sua vida e dos animais. Gênesis capítulo 1, 28. Após o pecado, perdeu completamente o domínio, sendo expulso do jardim do Éden. Gênesis 3, versículo 23. Deus não criou a espécie para ser lançada fora, mas o homem pecou e acabou sendo lançado fora. Deus também não criou o esperma para ser lançado fora, mas sim para gerar filhos. E quando o homem ou a mulher masturba, estão jogando os espermas fora e destruindo uma vida ordenada por Deus. Gênesis capítulo 1, 28 e Gênesis capítulo 9, versículo 1.
No livro de Gênesis, nós vamos encontrar 2 homens sendo mortos por deixar o esperma cair na terra, a fim de impedir o nascimento de filhos e principalmente deixar descendente aos seus irmãos. Gênesis capítulo 38, versículos 7, 9 e 10. No Velho Testamento, se o homem tivesse fluxo, ou seja, esperma sem ser em uma relação sexual, era considerado imundo. Levítico capítulo 15, versículo 1 ao 3. Paulo diz: é melhor casar do que abrasar. Abrasar significa arder em desejo sexual. 1 Coríntios 7, 9. A masturbação é pecado de adultério contra Deus. Isto porque todos que masturbam criam em sua mente uma fantasia sexual. E Jesus disse: qualquer que atentar em uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. E também pecado de impureza. Gálatas capítulo 5, versículo 19. A masturbação é pecado entre a pessoa e Deus e deve ser confessado a Deus. E só Deus poderá tomar uma decisão com a pessoa. Mas se o pecado vier a ser conhecido da igreja, o escândalo provocado, a pessoa deverá sofrer disciplina por causa do escândalo. Mateus capítulo 18, verso 7, 1 Coríntios 11, 32, né? A pessoa terá que sofrer a disciplina para o seu próprio bem. Jó disse: fiz concerto com meus olhos, como atentaria uma virgem? Jó 31, versículo 1. Devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, pois eles podem nos afastar de Deus. Vamos pensar nas coisas de cima. Colossenses 3, 2. Os pensamentos referidos, Paulo disse que nossos pensamentos tem que ser direcionado às coisas boas e não às coisas más. Os pensamentos referidos por Paulo são os de levar os nossos membros ao pecado. Colossenses 3, versículo 5. Não devemos apresentar os nossos membros ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13. Se um homem pensa em ter relação sexual com a própria mulher, é pecado? A resposta é lógico que não, né? Não. Desde que ele não masturbe, porque se ele masturbar acaba na mesma coisa, né? A possibilidade de uma pessoa masturbar sem criar fantasias? A resposta é sim, né? Mas mesmo assim, a masturbação será reconhecida como pecado, né? Temos alguma coisa aqui relacionada com isso, né? Que a gente teve conhecimento de um rapaz que ele masturbava e ficou masturbando durante um período de 10 anos, mas nunca saiu da igreja, né? Embora afastado de uma comunhão, porque chegou ao conhecimento de algumas pessoas, mas ele jamais saiu da igreja, sempre esteve na igreja e as pessoas ajudando ele. Até que um dia Deus preparou uma esposa para ele, crente, ele casou e voltou à sua normalidade na igreja, e até hoje ele é crente e hoje ele é pastor de igreja, né? Então, a masturbação ela é pecado, mas é um pecado entre a pessoa e Deus e deve ser confessado, porque a pessoa que masturba está sujeito a perder a salvação, porque é um adultério que a pessoa está cometendo contra Deus, né? Se cobiçar uma mulher já é adultério, imagina, né, criar pensamentos ou levar à prática da masturbação. Temos uma observação aqui que diz assim: se alguém pecou e não sabia a respeito disso, relacionado com a masturbação, deve confessar a Deus e pedir perdão e buscar a Deus para vencer tais desejos.